Voltando, eu me lembro que na semana passada nós estivemos conversando a respeito de como que é esse negócio de amar a nós mesmos, né? E vimos que o amor não domina e o amor não se deixa dominar. Quem se ama também não vai se deixar ser dominado por coisa alguma. Lembra que nós lemos a palavra em 1 Coríntios capítulo 6, verso 12, quando Paulo fala que ele não se deixará ser dominado por coisa alguma? Pois é, esta deve ser também a nossa posição. Quando nós temos uma visão correta de quem nós somos, nós prestaremos atenção sobre isso, sobre a nossa vida. E é isto que gera em nós qualidade de vida. Vimos também na aula passada sobre a cruz, que alguém que não teve a revelação da cruz, não teve a revelação do valor que Deus nos dá, e isso é manifestado na cruz pelo fato de Jesus ter nos resgatado, colocando a sua própria vida à disposição da justiça, substituindo-nos a nós mesmos. Então a cruz é onde nós nos reencontramos com o plano original de Deus para nós. Isso significa uma vida plena. Na cruz também e na revelação de Jesus, nós temos a rendição do nosso eu. E eu vou te dizer, o nosso eu é o pivô de toda a encrenca que nós podemos gerar para nós mesmos, para os nossos relacionamentos, para a vida que nós temos que viver aqui na terra e que a palavra de Deus nos ensina que deve ser de tal forma que nós estejamos atraindo a atenção de outros para a qualidade de vida que temos e eles desejem ter o mesmo tipo de vida, a mesma experiência que nós temos, né? Agora, voltando lá no primeiro versículo que nós lemos, que está lá em Mateus capítulo 22, verso 37, vocês estão lembrados, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Nós começamos assim e depois a extensão deste mandamento, Jesus estava dizendo lá, ele diz, o segundo mandamento semelhante a este, ou seja, colocando na mesma plataforma, no mesmo nível, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E a nossa focalização foi como nós devemos amar a nós mesmos. Nós já descobrimos que amar a Deus de todo o coração é livre-arbítrio, uma atitude do nosso interior, ou seja, quando eu amo a Deus deve ser de livre e espontânea vontade. Mas o que seria amar a Deus de toda a nossa alma? Deus, como nós já sabemos, nos criou para relacionamento com Ele, sentido vertical, e com todos que estão ao nosso redor e tudo mais que Ele criou, que nesse caso seria horizontal, né? Então, alma, ou seja, o reflexo da alma, nós poderíamos traduzir como emoções, sentimentos. Isto é essencial para que nós tenhamos relacionamentos bem sólidos, e não apenas sólidos, mas bonitos, atraente. A alma, essa parte emocional que Deus tem, Deus é um Deus emocional, Ele se relaciona conosco com emoções, Deus é um Deus que sente, Deus é um Deus que se manifesta através de gostar, de criar, de ser emocional às vezes. Nós vemos isso na palavra de Deus, e ele diz que ele se regozijará em nós com júbilo, isto é emoção. Quando Deus fala que ele tem prazer em estar conosco, quando Deus fala que nós devemos nos alegrar nele, isso tudo é o contexto emocional que faz parte do nosso ser. E tudo que nós somos
É porque Deus é. Lembra? Nós fomos criados à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então nós precisamos entender isso. Essa parte emocional, ou seja, a nossa alma, é o que às vezes mais nos coloca em situações que poderíamos dizer escorregadia, ou seja, situações que fogem do nosso controle, foge de estar realmente respaldado pela nossa inteligência, o nosso espírito, ou até pelas atitudes que nós desenvolvemos no nosso coração? Sim, eu diria que sim. Tantas vezes nós fazemos coisas, agimos de uma maneira precipitada por causa de sentimentos que foram provocados em nós, por causa de emoções, por situações de surpresas, e depois a gente para um pouquinho para pensar, às vezes coloca a mão na cabeça e diz: puxa vida, por que eu fiz isso? E você fica surpreso consigo próprio, você fica realmente sentindo-se culpado, e muitas vezes situações assim nos colocam numa posição de responsabilidade, porque toda atitude, ou seja, toda decisão que nós tomamos, seja ela precipitada ou não, ela gera responsabilidade e muitas vezes geram consequências. Estragos são feitos por causa das nossas emoções, porque agimos de uma maneira precipitada. Quando a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, nos fala tanto a respeito das paixões, ela está se referindo a essas questões que muitas vezes nós não temos o cuidado de controlar. Uma emoção negativa não deve nunca gerar uma decisão errada. Isso acontece por precipitações, quando nós estamos sendo apanhados de surpresa por uma situação não esperada que provoca emoções fortes no nosso interior, e muitas vezes essas emoções elas são o início de uma decisão precipitada. E isso leva a enredar a nossa alma e a nossa pessoa. Não somos responsáveis por sentimentos, por emoções. Isso não é alguma coisa que você procurou, não é alguma coisa que você gerou, causou em si próprio. Mas todos nós somos responsáveis pelas nossas ações. Isso significa que qualquer decisão que você toma, isso aí é a atribuição do seu livre-arbítrio. Isso está diretamente centrado no seu coração. É por isso que eu observei que neste texto que nós acabamos de ler, Jesus coloca de uma maneira muito sábia. Ele diz: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, ou seja, atitude, livre-arbítrio, decisão que você toma. Ame o Senhor teu Deus de toda a tua alma, emoções, sentimentos, que nós todos estamos sujeitos. E ame o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, ou de teu espírito, que é a parte cognitiva, a nossa inteligência, a nossa memória e assim por diante. Veja, a alma está no meio. A alma tem que ser respaldada pelo seu coração, ou seja, as atitudes conscientes que você vai tomar na sua vida, e tem que estar respaldada pelo seu espírito, ou seja, quando a área da sua vida onde você processa verdades, processa inclusive o temor de Deus, a lei de Deus, a vontade de Deus no seu coração. Então a alma tem que estar no meio, ela não pode assumir uma ponta, porque se ela assumir um extremo, um lado, ela vai te liderar, ela vai condicionar a sua vida. E eu vou te dizer, tem muitas pessoas que vivem lideradas pelas suas emoções. É por isso que a Bíblia fala tanto a respeito de paixões.
paixões está no campo das emoções, dos sentimentos. Paulo fala para o seu discípulo Timóteo: fuja das paixões da mocidade. E outro termo que a Bíblia se refere à nossa alma, ou às paixões, aos sentimentos, é também tratado como sendo carne. Carne não é simplesmente o nosso corpo, é aquilo que se manifesta no nosso corpo, né? E aí você vai ver os sentidos e você vai ver também a palavra de Deus, lá em Paulo, em Gálatas, ele fala sobre a carne, né? E ele diz: as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Como ele diz aqui: eu vos declaro, já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, ou seja, aqueles que se deixam dominar pela carne, pelas paixões. E agora, as paixões, elas se revelam de maneiras diferentes. Tem uma diversidade muito grande aqui. Alguns são inclinados mais para um lado, outros para outro lado, e tudo isso está relacionado ao nosso ser, à nossa pessoa, como também aos nossos relacionamentos. E aí entra o conselho da palavra de Deus através de Paulo, como nós já vimos: eu não me deixarei ser dominado por coisa alguma. Ou seja, todas essas situações que explodem na minha carne, trazendo sentimentos fortes, que faz com que eu esteja num lado extremo das emoções, no lado negativo, como também me coloca numa outra situação no lado positivo, de tamanha euforia, de tamanha alegria, de celebração, por alguma coisa que eu estou envolvido emocionalmente, e aí eu extravaso, eu grito, eu pulo. Algumas pessoas choram, e o choro é uma explosão extrema da alma, das emoções, que pode ser provocado por tremenda alegria e você chora de alegria, como também pode ser por uma tremenda decepção, tristeza, desapontamento e você chora de desespero. É uma manifestação da alma. Agora, quando essas coisas nos dominam, aí nós temos um problema sério. E hoje, muitas pessoas têm sido dominadas pelas suas emoções por um lado negativo. É por isso que nós temos visto tanta violência no mundo, ao nosso redor, porque são pessoas dominadas pela emoção de ira. E a Bíblia já nos ensina: irai-vos, mas não pequeis. E diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, da mesma maneira que ela foi provocada por uma situação que era fora do seu controle, que você não buscou, você foi apanhado de surpresa, agora você tem que exercer o seu espírito sobre aquela situação e o seu coração, deixando a emoção no meio aqui, protegida de um lado e do outro, para que você não tome nenhuma decisão precipitada que te leve a arrepender-se, a amargar aquilo que aconteceu, porque você perdeu o controle. Nós não podemos permitir que isso aconteça na nossa vida. Então, alegria, tristezas, medo, dor, ira, afeto, paixão, desejos, e esses desejos incluem inclusive aqueles que são natos na nossa vida, como quem não aprecia uma boa comida, uma boa culinária? Desejos. Quem não aprecia um bom momento de diversão?
São desejos. Quem não aprecia tempo de qualidade são desejos. Quem não aprecia uma boa viagem, isso faz parte da nossa vida. Mas nada disso pode assumir uma proporção que nos domine de maneira nenhuma. As emoções precisam estar debaixo do controle do nosso espírito, como também das decisões do nosso livre-arbítrio, do nosso coração. É por isso que Paulo também, ensinando sobre esse assunto no mesmo capítulo lá, em Gálatas capítulo 5, ele diz no verso 16 e 17, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, ou seja, os desejos fortes da carne, as paixões. Porque a carne, ou seja, os desejos, milita contra o espírito, o seu entendimento, o seu espírito trabalha em prol da sua vida, da nossa vida, ensinando-nos o caminho bom e correto. Mas o desejo da carne golpeia isso o tempo todo, porque é forte, e está o tempo todo gritando dentro de você, né? E ele diz, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, pois são opostos entre si. Mas eu acho tremendo, poderosamente tremenda, aqui a maneira como Paulo termina esse versículo. Ele diz, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, do vosso desejo. Em outras palavras, ele está dizendo, mantenha o controle, mantenha a sua carne quieta no seu devido lugar. Ela é muito importante. As emoções são extremamente importantes na nossa vida, nos nossos relacionamentos, inclusive no nosso culto a Deus. Ela faz parte disso. Ou você não sabe que todos os livros poéticos da Bíblia, entre estes, o livro de Salmos, é uma explosão da alma. Verdade, é uma explosão da nossa criatividade, da observação, e isso é alma, faz parte do nosso sentimento. Romantismo é alma, e quão isso faz bem, o quanto isso faz bem ao relacionamento, os namorados, os casais que se amam, que o digam, né? A atitude de levar uma flor, de dar um presente, isso é coisa da alma, isso gera sentimentos, isso gera emoções, algumas vezes forte, inclusive. São coisas que Deus nos deu, maravilhosas, porque faz parte do seu próprio ser. Mas quando nós permitimos que essas coisas nos dominam, aí nós temos um sério problema. E eu vou te dizer, muitas pessoas estão ancoradas no mesmo local, no mesmo lugar, não crescem porque são aprisionadas pela sua alma, pelos seus sentimentos. Essas coisas têm sido mais complicadas nos nossos dias de hoje, porque, não sei se você já se deu conta, mas nós estamos experimentando uma pandemia, e não é do Covid, é de depressão. O que tem de pessoas deprimidas, pessoas que estão com as suas emoções negativas, assumindo uma proporção na sua vida que ela não consegue perceber nada, nem raciocinar direito. É porque perdeu o controle emocional lá atrás e começou a acumular uma porção de decisões tomadas, decisões precipitadas tomadas, e isso vai assumindo uma proporção que deixa a pessoa, de repente, numa situação totalmente descontrolada. Ela não tem mais como optar, ela não tem mais como dirigir a sua própria vida. E eu vou te dizer, isso não faz parte da vontade de Deus para cada um de nós. Não faz parte da vontade de Deus para mim, não faz parte da vontade de Deus para você, e também a cruz é resposta para isso.
Tem pessoas que, por causa dessa situação, já entrou numa posição tão séria que não dorme, não consegue dormir direito, não consegue deitar em paz, porque os seus pensamentos estão sobrecarregados de emoções, sentimentos que lhe prendem. Ela fica o tempo todo, como diz, sendo corroídas por essa raiz de amargura que já conversamos, esses sentimentos negativos, e isso lhe rouba o sono. Tem muita gente que hoje se encontra viciadas em remédio, drogas para dormir, porque sem isso ele não consegue dormir. Eu vou te dizer, isso é falta de paz na alma, é falta de tranquilidade nas suas emoções, e muitos destes que se encontram nessa situação já tiveram um encontro com Jesus, se dizem cristãs, estão em comunhão com a sua igreja, elas fazem parte de um grupo onde elas às vezes se encontram para louvar a Deus, cantar, orar, ouvir a palavra, mas a alma está doente, a alma está clamando por libertação. Deus quer te libertar, Deus quer que você aprenda a depender dele. Este mundo impulsiona-nos para termos emoções negativas, mas não é a vontade de Deus que nós vivamos assim. Nós temos tantas situações que nós não podemos controlar. Você não pode controlar aquilo que as outras pessoas fazem. É por isso que a Bíblia fala, Jesus diz, né? No mundo tereis aflições, mas qual é a maneira de você vencer as aflições e não se deixar ser dominado por ela? Tenha bom ânimo. Esse bom ânimo é controle das suas emoções. Quem aqui não passou por uma experiência de ir na rua lá, tranquilo, dirigindo o seu carro e de repente leva uma fechada e você tem duas escolhas? Ou você deixa aquela emoção que te deixou azedo tomar conta e você sai atrás da pessoa, né? Ou xinga, ou você simplesmente mantém as suas emoções debaixo do controle do seu espírito e o seu coração libera. Vai em paz no nome de Jesus, Deus te abençoe, e você não se deixa ser vencido pelo mal, mas vence o mal com o bem. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina? Está lá em Romanos capítulo 12, você pode checar isso. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Então significa que você deve, não apenas você pode, mas você deve manter esse controle sobre a sua vida, sobre as suas emoções. Lembra sempre da cruz, do seu eu, já agora submisso à vontade de Cristo, o Senhor. Lembra também de 1 João capítulo 4, verso 4, que diz: maior é o que está em nós, o Espírito Santo que Ele fez habitar na nossa vida, nos dá a garantia de que nós podemos viver em vitória para a glória de Deus. Não podemos nos permitir ser dominado pelas emoções que vão gerar esse lado negativo da nossa vida. Assim, se você se deixa dominar por isso, você sempre terá a tendência de olhar a sua vida e tudo ao redor de uma maneira negativa. Isso vai gerar o quê? Uma atitude crítica. Isso corrobora para murmuração. E nós já sabemos, né, pela palavra de Deus, como que murmuração é um caminho de morte, produz morte, vai sugando de nosso ser a vida, a seiva que produz vida, que produz alegria, que produz aquela atitude de abençoar e promover aqueles que estão ao nosso redor. Você já percebeu que
é através, principalmente dos nossos lábios, que as emoções negativas se manifestam? Veja o quanto que às vezes, ao invés de abençoar e edificar aquelas pessoas que estão ao nosso redor, nós somos críticos. Nós focalizamos nos pontos negativos que muitas vezes só existem na nossa percepção. Nem podemos provar que aquela pessoa é tão ruim assim, mas é a maneira como nós nos manifestamos. Isso só vai o quê? Criando uma barreira no relacionamento entre você e aqueles que estão ao seu redor. Eu li uma vez um livro que fala sobre vida espiritual, né? E o pastor estava contando a experiência de que ele viajava sempre para fazer conferência, e teve uma certa vez que ele estava indo para embarcar, mas o voo dele ainda não tinha sido chamado, e ele percebia que a pessoa que estava ali no controle, no portão de entrada para os voos, era uma pessoa muito crítica, e parece que ele estava ali já há muito tempo nessa função. Ele conhecia muitos dos passageiros que viajavam com frequência, era uma espécie de ponte aérea, então maioria desses passageiros são frequentes, eles estão ali toda semana por causa de trabalho e tudo, e ele tinha uma palavra negativa para falar sobre vários, para aqueles que estavam ao seu redor. Aí quando chegou a vez desse pastor embarcar, e ele chegou para essa pessoa com um pouco de tempo e disse assim: você deve ser uma pessoa muito infeliz. Aí, claro, a outra pessoa ficou surpresa, nunca ninguém falou aquilo para ela. E ela disse: por que você está dizendo isso? Aí ele disse: olha, eu estou te observando aqui já há um tempo, e eu vou te dizer, você é extremamente crítico sobre todas as pessoas que estão por aqui. Você parece que tem o conhecimento de várias delas, e você só tem uma palavra de crítica. E eu vou te dizer, eu nunca conheci uma pessoa que fosse crítica, que fosse feliz. Então eu deduzo que você seja uma pessoa infeliz. Aquela pessoa ficou por um período de tempo em silêncio, e de repente ele disse: muito obrigado, eu precisava ouvir isso. E dali por diante ele começou a mudar sua maneira de falar com as pessoas, e ele começou a ter palavras positivas, perguntar pelo bem-estar dela, ou dizer: olha, um bom dia para você. Mudou a atitude dele. Veja, as nossas emoções não têm o poder de nos dominar, a não ser que nós permitamos que isso aconteça. E hoje eu quero encerrar esse nosso estudo te chamando a atenção para isso. Como que tem sido a sua vida? Você tem sido dominado pelas suas emoções? Ou você tem estado no controle das suas emoções? O que é que está liderando a sua vida? É o seu coração, ou seja, o seu livre-arbítrio? É o seu espírito? E a palavra de Deus nos diz que o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito. Primeiro, afirmando que nós somos filhos dele. E segundo, trazendo revelação do coração do Pai. Como nos diz lá em Provérbios, capítulo 20, verso 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo, mais íntimo do nosso ser. E eu te digo, o que é que está na ponta, o que é que está na liderança da sua vida? É o espírito? É o seu livre-arbítrio, as decisões conscientes, ou são as paixões da carne, as emoções, os sentimentos, a alma? E a palavra é: ame o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Veja, a alma tem que estar protegida, tem que estar amparada pela sua atitude, seja o seu coração, a consciência das decisões que você está tomando, como também pelo seu espírito, onde a revelação de Deus vem, onde você tem aquela consciência de estar ou não estar andando de acordo com a palavra, com a vontade de Deus. O que é que está no controle da sua vida? É hora da gente refletir,
É hora da gente pensar sobre isso e não permitir que coisa alguma deste mundo, dos nossos sentimentos, aquilo que não convém, aquilo que não edifica, controle a nossa vida. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas edificam. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me permitirei ser dominado por nenhuma delas. Deixe Deus ser Senhor sobre as suas emoções. Procure abrir espaço para o Espírito de Deus, em harmonia com o seu espírito, desenvolver situações que vão provocar sentimentos e emoções agradáveis à sua vida. Lembra de Jeremias, na carta, nas lamentações que ele deixa registrado no capítulo 3, ele diz: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E isso deve ser também a nossa vida. Todos os dias, na presença de Deus, focalize a sua mente, o seu espírito, naquilo que te traz esperança. E certamente isso vai gerar sentimentos, emoções equilibradas e alegres, que vai te colocar para cima e você vai enxergar aquilo que nós temos lido todas as nossas aulas. Olha que modo assombrosamente maravilhoso o Senhor me formou. É dessa forma que você vai conseguir enxergar como Deus te enxerga e Ele vê valor na sua vida. Deus te abençoe, medite nisso e tome as decisões necessárias para que você tenha uma vida vitoriosa também na sua alma. Amém.